Todos os anos a ESRI permeia a nível mundial os projetos mais inovadores. Ou seja, são projetos que se destacam pelo uso que fazem da plataforma ArcGIS, quer de um ponto de vista do contributo que fazem para a organização em questão, mas também para a comunidade que essa organização serve. Os Saga Awards são mais do que um prémio de reconhecimento. Este ano, o EBUPI, o Balcão Único do Prédio, foi a entidade contemplada. O prémio reconhece o caráter inovador do projeto EBUPI, nas suas diferentes dimensões, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de processos, mas também para a sociedade. Eu diria mais, sobretudo para a sociedade. O EBUPI está a usar os sistemas de informação geográfica para transformar o conhecimento do território em valor para o país e potenciar o desenvolvimento económico, social e ambiental. Para apresentar o projeto, chamava ao palco Paulo Madeira, coordenador adjunto do EBUPI, a juntar aqui a nós. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, obviamente, agradecer o convite à ESRI para estarmos aqui presentes no dia de hoje. Queria também dar os parabéns a todos os que estão aqui hoje envolvidos, todos os que trabalham nos sistemas de informação geográfica, pelo magnífico trabalho que fazem nas suas várias áreas de atividade e no importante que isso é para a construção também daquilo que é um país e uma sociedade diferente e melhor. Por último, queria também agradecer imenso à equipa da EBUPI, que hoje aqui está presente, alguma dela, outra à distância, pelo magnífico trabalho que têm colocado ao serviço também do próprio país. Eu queria começar a nossa intervenção, em vez de vos falar do presente, falar-vos um pouco sobre o futuro. E para isso, fazermos aqui um salto quântico, um salto para 2030, para aquilo que seria um pouco a visão de futuro que nós gostaríamos de ver implementada no país. Gostaríamos de ver um país em que, de facto, o projeto Balcão Único do Prédio, assumido já na sua plenitude como um projeto da propriedade urbana e da propriedade rústica, de forma alargada a todo o território nacional, fosse possível a um cidadão ter acesso de forma fácil e direta no balcão único do prédio a toda a informação do ponto de vista do registro, da componente tributária, da informação geográfica da sua propriedade, que lhe fosse possível, através do BUPI, aceder rapidamente ao tipo de informação sobre que uso e ocupação de solo pode ter, que tipo de culturas seriam mais aptas à localização da sua propriedade, poderia eventualmente perceber de forma mais rápida também o que é que pode construir, até que limitações, com que ónus, com que dificuldades e também conseguir, de certo modo, operacionalizar estes procedimentos de forma interligada entre todas as entidades públicas com que tivesse que se relacionar. Um ecossistema que permitisse que o Tribunal, por exemplo, resolvesse problemas associados à propriedade, no fundo acedendo de forma direta ao balcão único do prédio, ao BUPI, e aí podendo aceder àquilo que é a geometria e proceder à resolução desse conflito sobre a propriedade imediatamente através da utilização do próprio balcão único do prédio. Um sistema que permitisse, e é isso que nós pretenderíamos ver construído, que permitisse às empresas, ao setor privado, tomar as suas decisões de investimento, percebendo claramente quais as limitações, quais as dificuldades, mas também quais as localizações em que seriam mais aptas ao investimento e à colocação de um negócio, eventualmente na área das energias renováveis, mas em qualquer outras áreas ligadas ao turismo, à indústria, em todo o território. E isso para nós é um aspecto particularmente importante, porque esta visão para 2030 é aquilo que no fundo é o grande mote para a estrutura de missão, que é transformar o conhecimento do território em valor para o país. Para o fazer e para concretizar esta visão, naturalmente isto depende de ter um ecossistema que funcione em torno do BUPI, um ecossistema que potencie, por esta via, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social do país e o desenvolvimento ambiental também, como não poderia deixar de ser, com o BUPI enquanto instrumento central, com o SIG altamente como peça basilar todo este ecossistema, em torno depois de um conjunto de entidades nucleares, o Instituto de Registro e Notariado, a Autoridade Tributária, a Direção-Geral do Território,
naturalmente, e depois a seguir, toda uma camada de parceiros fundamentais do projeto, como são, naturalmente, os municípios, desde logo, mas também o ICNF, que já aqui falámos, o IFAP e tantas outras entidades com as quais temos estado, felizmente, a agarrar esta visão transformadora para o país. E um balcão único do prédio que tocasse em todas as áreas. Na área dos recursos naturais, na área da proteção civil, na área da dimensão agrícola, da dimensão das atividades económicas e que também tocasse não apenas naquilo que é a dimensão pública, mas que naturalmente juntasse aqui, como ponto de ligação, as entidades públicas, mas também o setor social, o cidadão e naturalmente o conjunto do tecido empresarial em torno de tudo isto. Sabemos que tem sido feito bastante desde que o projeto começou como projeto piloto nos anos 2017 e 2018, na altura com o gatilho, digamos assim, dos trágicos incêndios de 2017, mas também sabemos que apesar do caminho percorrido, continuamos ainda hoje com muito caminho por percorrer, como aliás os incêndios deste ano, tanto na Madeira como também no continente, fizeram o favor de nos lembrar. E portanto é preciso de facto, em conjunto, percebermos que é fundamental, não será só através desta solução que o conseguiremos fazer, mas será fundamental esta capacidade de termos, por fim, um cadastro completo do território e uma capacidade de conhecer perfeitamente o território, de percebermos de uma vez por todas de que aquilo que é o território que queremos ter nos próximos 100 anos depende das sementes que se plantam hoje e, portanto, é fundamental o trabalho que hoje se inicia e que se iniciou há poucos anos e é necessário persistir nesse trabalho porque só dá frutos, de facto, ao longo do tempo. E depois também foi importantíssimo percebermos que podíamos mobilizar para ser um acelerador de toda esta transformação a tecnologia, não só nas várias dimensões daquilo que tem sido o projeto BUPI, em particular na dimensão da utilização do SIG como uma peça completamente central do projeto. O projeto, como provavelmente muitos de vocês saberão, assenta desde logo na utilização de um modelo simplificado, um modelo de cadastro reconhecido internacionalmente como cadastro Fit for Purpose, e é baseado naquilo que é a implementação em Portugal, numa adaptação também do Land Administration Domain Model, portanto um modelo também bastante conhecido, que tem um conjunto de características que nos pareceram a nós particularmente importantes. A flexibilidade na recolha da informação, ser um modelo participativo que envolve o cidadão, envolve a sociedade e recebe, de facto, essa informação a nível da própria plataforma. Um modelo escalável que permitisse não só ir identificando a propriedade, mas ir melhorando a qualidade dessa mesma informação no futuro, que nos permitisse poder começar a tomar medidas de política pública que pudesse permitir aos cidadãos começar também a rentabilizar aquilo que é a sua capacidade face à propriedade que têm. Depois também, e aqui muito importante para nós, um modelo atingível, ou seja, a capacidade de atingirmos resultados num prazo de tempo curto, e isso era muito importante para o país, porque não podemos continuar a adiar esta lógica de conhecermos o território. E depois também acessível economicamente, que não é um elemento menos importante. Ou seja, a capacidade de ser acessível economicamente, acessível do ponto de vista económico, numa perspectiva inicial, mas também numa perspectiva de manutenção do modelo para a sociedade num momento futuro, na medida em que o projeto é hoje financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, mas naturalmente queremos um modelo sustentável e queremos um modelo que consiga suportar-se, digamos assim, no futuro. Na componente SIG, nós tomámos um conjunto de decisões, desde logo toda a dimensão do projeto neste momento é cloud-based, portanto, neste momento está toda a infraestrutura em cloud Azure, e foi isso que nos levou também a potenciar um conjunto de soluções no âmbito daquilo que é a implementação do projeto na dimensão geográfica. Desde logo a criação e instalação em cloud do GeoBupi, portanto, a plataforma de serviços geográficos do BUPI, que serve não só o projeto a nível interno, mas depois também entidades parceiras no exterior, tanto no setor privado como no setor público. Depois, como não poderia deixar de ser a dimensão de visualização, que está particularmente patente na própria plataforma, a dimensão da aplicação móvel BUPI, que é muito utilizada pelos cidadãos e também pelos técnicos habilitados no âmbito daquilo que é o processo de identificação que está neste momento em curso, e ainda duas componentes fundamentais. Por um lado, a utilização da capacidade de geoprocessamento, que é absolutamente crítica para a resolução de um conjunto de problemas e também para a criação de um conjunto de soluções que para nós são particularmente importantes, e depois também toda a componente de geointelligence e a utilização dos dashboards para podermos monitorizar e apoiar também a tomada de decisão. Estamos a adotar um conjunto de tecnologias
consideramos relativamente inovadoras, umas mais em projeto piloto, pequenos projetos pilotos, outra mais de forma alargada no âmbito do próprio projeto. Naturalmente a imagem de satélite, LIDAR, já algumas componentes também com a detecção de alterações no território. Estamos a utilizar também a componente de algoritmos no âmbito daquilo que é a detecção e proposta ao cidadão de polígonos sugeridos com base em informação do território, portanto um trabalho composto no âmbito da EBUPI, e também temos, como não poderia deixar de ser, o SIG a suportar a aplicação móvel, através da qual estamos a fazer muito do colecionar desta informação por parte dos cidadãos. A componente, obviamente, de dashboards também que nos é permitida por estas soluções tem sido absolutamente crítica e fundamental. Tem sido fundamental para a EBUPI naquilo que é a condução do projeto, tanto no plano técnico como mais no plano executivo, mas também tem sido absolutamente fundamental na medida em que nos tem permitido suportar muitas das decisões ao nível político, e tem sido também, através destas soluções, que temos conseguido apoiar outros projetos, nomeadamente o Val Floresta, do Fundo Ambiental, ou, por exemplo, as áreas integradas de gestão de paisagem que se situam em áreas de cadastro simplificado. Todas estas soluções, no fundo, estão criadas e implementadas visando um objetivo, que é o de conseguirmos, no final do projeto da estrutura de missão, estes 3 entregáveis. Por um lado, o número de identificação do prédio, um único identificador para a propriedade, independentemente da existência de identificadores internos de algumas entidades públicas, mas um identificador que permita ao cidadão relacionar-se sabendo apenas um número para a sua propriedade rústica ou urbana. Por outro lado, o BUPI transformar-se um pouco aqui num hub de acesso e de partilha de informação, tanto no setor público, mas sobretudo do setor público também para o setor privado, obviamente em condições que têm que ser bem exploradas e têm estado a ser definidas, mas que potenciem precisamente esse desenvolvimento que pretendemos ver no país do plano económico. E por último, mas não menos importante, de facto, transformar-se numa plataforma que, permitindo esta visão 360 do território, possa de facto ser uma plataforma de conhecimento do território e de colocar esse conhecimento ao serviço, desde logo do cidadão, através da partilha de dados em dados abertos, mas também de reutilização dessa informação pelo setor social, pelo setor académico e pelo setor privado. Aqui chegados, e obviamente estando cientes de que queremos fazer mais, temos já um conjunto de resultados que nos animam naquilo que tem sido o esforço até aqui. Por um lado, dos 173 municípios sem cadastro, sem qualquer forma de cadastro, temos à data de hoje 155 municípios aderentes, nessa dimensão da identificação da propriedade, o que é particularmente importante. Falta-nos agora a adesão da região autónoma dos Açores, que está em processo com vista à sua concretização, e depois Lisboa e Porto, que são municípios que, em bom rigor, praticamente não têm propriedade neste momento rústica, mas que são elementos importantes para o projeto, para lhe dar coerência, e o município de São João da Madeira. Conseguimos até hoje, no âmbito do projeto, juntamente com os municípios e os cidadãos, identificar neste espaço de tempo 2,4 milhões de propriedades, recordando aqui que o ano de início de funções da estrutura de missão foi 2020 e que em 2020 e 2021 tivemos, para aqueles que eventualmente já não se recordem, uma pandemia pelo meio que muito dificultou a realização deste mesmo trabalho. Depois um número que é dos que nós mais gostamos, que é de facto aquilo que foi a adesão das pessoas. As pessoas aderiram, as pessoas querem proteger o seu legado para as gerações futuras, as pessoas estão a agarrar-se ao projeto no sentido de perceber que pode ser de facto um projeto transformador para o futuro e que valoriza a sua propriedade, e portanto mais de 360 mil cidadãos até à data de hoje, mais de 1,2 milhões de hectares de área georreferenciada e, no âmbito daquilo que tem sido esta ferramenta, que é a aplicação móvel BUPI, mais de 170 mil downloads, com um número também particularmente elevado de utilizadores, tanto diários como mensais, na própria aplicação. Dito isto, e apesar dos resultados, como eu vos dizia, podemos sempre ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Nós, na estrutura de missão, temos, infelizmente e de forma inata, uma forma de olhar para o projeto com o copo meio cheio e de uma forma positiva, mas também estamos conscientes de que é preciso continuarmos esse esforço ao longo do tempo. E foi por isso que trazemos aqui uma frase da Angela Davis, que é uma ativista dos direitos humanos norte-americana, que reflete muito aquilo que nós incorporamos como sendo importante no âmbito do projeto. Nós temos que atuar como fosse possível, de facto, mudar radicalmente o mundo, e temos que continuar a fazer isso o tempo todo. Ou seja, não basta ser altamente transformador num determinado momento, é preciso sermos transformadores num determinado momento e mantermos esse ímpeto de pretender ver essa reforma concretizada no terreno, neste caso, porque consideramos que isso é fundamental para o país, é fundamental para os cidadãos, será a forma de conseguirmos ter um país mais igualitário do ponto de vista da sua valorização social
mais capaz do ponto de vista daquilo que é o seu potencial económico e necessariamente também do ponto de vista ambiental, como não poderia deixar de ser. Para o fazer, sabemos que já temos alguns resultados para apresentar e sabemos que no fruto das parcerias que temos feito com um conjunto de entidades, os resultados do trabalho dos municípios, dos cidadãos e também da própria BUPI começam já a dar alguns frutos e a ter algum tipo de utilizações que nos parecem particularmente importantes, e era isso que eu vos trazia neste pequeno vídeo. Praticamente não tínhamos prédios inventariados em cadastro, mas se lhe colocarmos aqui a camada do BUPI, veja a diferença, não é? Para quem não tinha nenhuma informação, de repente temos aqui zonas que estão totalmente cobertas pelo BUPI. Os sistemas de informação geográfica SIG começaram a ser implementados e utilizados em Portugal na década de 80. Para melhorar a gestão territorial, o planeamento urbano e a conservação da natureza, começou a ser analisada a informação do território ao nível topográfico e cartográfico, de uso de solo, hidrografia, redes de infraestruturas ou risco de incêndios florestais. O nascimento do BUPI em 2017 e a forte adesão da população ao registro das propriedades juntou a esta base de dados informação até aqui desconhecida. Passou a ser possível saber a dimensão, formas, limites e titularidade dos terrenos rústicos e mistos, 97% dos quais são privados. O município de Coimbra está a preparar o desenvolvimento de parques empresariais e industriais e, portanto, tem que se verificar a nível do PDM que terrenos é que estão para ali, para aquele local, para aquela área, a área de cadastro, quantos prédios são, para conseguir estimar os valores de investimento, e neste caso em concreto nós só tínhamos o cadastro simplificado. Portanto, o município não tinha registro de qualquer outro cadastro naquela zona. O IFAP, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, também utiliza os dados georreferenciados do BUPI para gerir e distribuir apoios agrícolas. Esta colaboração assegura que os subsídios são atribuídos de forma justa e precisa, com base em informações fiáveis sobre a propriedade das terras. Até agora, todo o nosso trabalho era feito maioritariamente sobre um ortofotomapo. Era desenhada a parcela agrícola, depois era feita a classificação da ocupação de solo. Agora passamos a ter uma quarta camada, que é o desenho do prédio, que é fornecido através do BUPI e que, no fundo, vem trazer informação adicional à informação que nós já dispunhamos. A informação era declarativa. A realidade também pode ter mudado. O agricultor pode ter deixado já de ser o titular ou de ter um título válido para explorar a parcela, e agora podemos ser confrontados com dados mais atualizados que nos permitem dizer que aquela pessoa pode estar a receber indevidamente apoio. O ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, beneficia da integração dos dados do BUPI para a gestão das áreas florestais e da conservação dos ecossistemas. Através dos SIG, o ICNF consegue monitorizar e proteger eficazmente os recursos naturais, planeando intervenções e ações de conservação com maior precisão. O ICNF tem neste momento a decorrer um projeto que vale 120 milhões de euros, visa infraestruturar o território com a rede primária de faixas de interrupção de combustível, portanto, tornar o território mais resiliente àquilo que são os incêndios rurais, e estas faixas vão incidir maioritariamente sobre território privado. O que o BUPI veio trazer foi possibilitar-nos conhecer quem são os proprietários, onde estão os limites destas propriedades, para que nós os possamos contactar para os indemnizar, uma vez que o seu terreno vai ser atravessado por estas faixas de interrupção de combustível. Além destas entidades públicas, muitas outras utilizam hoje os dados recolhidos pelo BUPI para acelerar os seus processos. É uma relação de simbiose. As camadas de informação já existentes no SIG são uma das bases para que a ferramenta BUPI se torne mais eficaz na identificação e registro das propriedades. Uma outra funcionalidade que eu gostava de referir é a possibilidade de ter uma visualização tridimensional. Muitas vezes o proprietário, quando observa no balcão, percebe, sim, este é o meu terreno, já consigo identificar aqui alguma coisa, aqui algum pormenor no território, um detalhe, ou uma linha de água, uma árvore, etc., que pode dar aqui alguma informação extra. Um território mais organizado, sustentável e transparente em Portugal depende de uma rede de informação geográfica completa.
O BUPI veio resolver um problema antigo que adiava muitas decisões. Em poucos anos, ficámos a conhecer que terrenos existem e a quem pertencem. Os direitos individuais e coletivos dos cidadãos estão agora mais protegidos. Estamos prontos para receber o futuro de braços abertos.